Seja bem-vindo! Hoje nosso auxílio será a São João da Cruz. Porque quem melhor do que os santos para nos orientar em nossa jornada espiritual? Poucos exploraram as profundezas da alma e o caminho até Deus com tanta clareza. A gente vai mergulhar num mapa que pode de verdade transformar a nossa vida espiritual. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o objetivo de tudo isso? Sabe, no fundo, a meta de quem busca uma vida espiritual mais profunda é a mesma: a união com Deus. E São João da Cruz, um dos maiores místicos da história, nos deu um guia bem detalhado. A gente vai usar a obra-prima dele, A Subida do Monte Carmelo, para entender o caminho que leva até o topo dessa montanha. Olha, o nosso roteiro para essa escalada é bem simples, bem direto. Primeiro, a gente vai conhecer melhor nosso guia. Depois, vamos identificar o que nos impede de subir, o que ele chama de apetites. Em seguida, vamos passar por duas fases de purificação que são cruciais: a noite dos sentidos e a noite do espírito. E, finalmente, vamos ter um vislumbre do nosso destino, o cume da montanha, a união divina. Vamos lá, então? Bom, vamos começar conhecendo quem nos guia nessa jornada. São João da Cruz foi uma figura central lá na Reforma Carmelita no século XVI. Mas ele não era só um reformador, sabe? Ele era um poeta, um místico profundo. Ele não apenas falou sobre a jornada espiritual, ele viveu isso intensamente. Passou por prisão, por sofrimento, o que torna tudo o que ele escreveu ainda mais forte. Ele deixou pra gente 4 obras principais, todas nascidas dessa experiência mística dele. E A Subida do Monte Carmelo vai ser o nosso guia principal. Nesse livro, ele ensina de forma bem metódica como a gente pode se livrar de tudo que nos prende para poder, com o espírito livre, correr ao encontro de Deus. É, de verdade, um manual para a liberdade da alma. Pensa bem, antes de escalar qualquer montanha, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Olhar a mochila, né? Ver o que está pesado demais. Na vida espiritual é a mesma coisa. São João da Cruz nos mostra exatamente qual é o peso que nos impede de avançar, e ele tem um nome bem específico para isso. Ele chama esse peso de apetites. E um detalhe super importante aqui: a gente não está falando só de coisa que é obviamente ruim, não. O ponto central é que qualquer apego desordenado, mesmo a coisas boas como sucesso, um relacionamento ou até o desejo de sentir consolações na oração, pode virar um obstáculo se o nosso coração estiver preso naquilo, e não em Deus. E o que é mais impressionante é como ele resume o estrago que esses apetites fazem. Olha só, eles cansam, atormentam a gente com ansiedade, deixam a nossa mente escura para as coisas de Deus, mancham a pureza da nossa intenção e, no fim, nos enfraquecem. É como carregar um peso morto nas costas o tempo todo, impedindo a subida. E essa analogia que São João da Cruz usa é perfeita. Uma alma cheia de apegos é como uma criança que nunca está satisfeita. Nunca está em paz, nunca está contente, fica pulando de um desejo para o outro, buscando uma satisfação que as coisas do mundo simplesmente não conseguem dar. E o resultado? Um cansaço sem fim. Tá, beleza. Mas e aí? Como é que a gente começa a se livrar desse peso todo? A primeira grande etapa que São João da Cruz descreve é a noite dos sentidos. É aqui que a purificação de verdade começa, e é um passo ativo, corajoso que a alma precisa dar. Aqui a gente tem os passos práticos. O processo todo envolve uma decisão firme da nossa vontade. É escolher ativamente negar aos nossos sentidos aqueles prazeres que não nos elevam. E talvez o mais difícil é mortificar o desejo por sentimentos bons na oração. É começar a buscar o Deus das consolações e não as consolações de Deus. A diferença é gigante. É uma mudança radical de perspectiva. Então, o ponto central aqui, é uma mudança de chave. É sair de uma fé que depende de se sentir bem, o que São João da Cruz chama de religião gozadora, para uma fé forte. Uma fé que se apoia em Deus mesmo quando a gente não sente absolutamente nada. É o começo da maturidade espiritual. Viver na pura fé, mesmo em tempos de secura. Depois de começar a purificar o que é de fora, a jornada nos leva para dentro, para uma etapa bem mais profunda e, vamos ser sinceros, bem mais desafiadora. Agora, a gente entra na noite do espírito. É aqui que a purificação alcança as partes mais altas da alma. E olha, se a primeira noite já parecer difícil, essa aqui é outro nível. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? A primeira noite, a dos sentidos, é como andar um deserto de dia, seco, árido. A segunda, a do espírito, é como estar numa caverna escura à noite. Não é só seco, é uma escuridão profunda, uma sensação de vazio total, como se Deus tivesse desaparecido. E aqui está o grande paradoxo dessa noite.
A fé, que é o nosso guia, parece escuridão para a nossa razão. Mas por quê? Pense em olhar direto para o sol. A luz é tão forte que cega a gente, né? Com Deus é parecido. A luz divina dele é tão intensa que a nossa razão limitada não dá conta, e aí parece escuridão. Na verdade, Deus está nos esvaziando de nós mesmos para nos encher com algo muito, muito maior. Mas e depois? Depois de atravessar toda essa escuridão dos sentidos e do espírito, o que é que nos espera? A gente chega finalmente no objetivo de toda a jornada, na razão de toda essa purificação, o cume da montanha. E a vista daqui, meus amigos, é de tirar o fôlego. A gente pode se perguntar, para que tanta luta, né? Para que essa escuridão toda, esse desapego? A resposta de São João da Cruz não é só um descanso, não. É uma transformação que a gente mal consegue imaginar. E essa citação, nossa, ela resume tudo. O cume é a união com Deus. A alma, depois de toda essa purificação, fica tão, mas tão unida a Ele que ela se transforma. Não que a gente vire Deus, claro, mas a gente começa a participar da própria vida divina, amando com o amor de Deus, conhecendo com a sabedoria de Deus. É o que os teólogos chamam de deificação. E assim, ao final desta análise, a pergunta volta para a gente. Olhando para este mapa que São João da Cruz nos deixou, a questão se torna bem pessoal. Qual é o peso que talvez esteja impedindo a nossa subida? O que ainda nos prende ao pé da montanha? Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós, por isso compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.